Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou explicar de uma forma bem simples o funcionamento, a utilização e como você utiliza da melhor maneira possível, da melhor forma possível, essas balancinhas comum mesmo, que eu recomendo muito que quem é iniciante aí, assim, nas suas receitas culinárias, tenham, ok? Atende perfeitamente a necessidade, não estou falando nem de um equipamento profissional, é esse que você vai pagar ali entre 25 e 35 reais, igual essa daqui. Que como características ela tem a capacidade de medir de 1 grama até 10 mil gramas, que seria equivalente a 10 quilos, que já atende perfeitamente as necessidades aí para quem vai empregar numa utilização culinária, por exemplo. Tá? Então, agora já para quem confeitaria, essas coisas, seria excelente ter pelo menos uma dessa. Então, antes de mais nada, se gostar do vídeo aí, puder compartilhar também, deixar um joinha, ajuda bastante, tá? Então, vamos lá, tá? Você vai encontrar muitos modelos semelhantes, exatamente assim, essas características, só que só vai mudar o fabricante. Então, vai ter a mesma funcionalidade, tá? Então, basicamente, ela tem 3 botões: liga, desliga, modo e tara, tá? Liga e desliga para ligar. Esse modo ele vai alternar entre o peso aqui, a unidade de medida de peso, grama, e o oz, tá? Que seria o padrão americano, alguma coisa assim, tá? Não é o nosso padrão, então deixa em grama. Se for utilizar ali não faz sentido porque tem que ficar convertendo e tudo mais. E o botão tara que eu vou explicar como você utiliza. Então vamos lá. Ligando ela aqui, ó, pode ver que tem um indicadorzinho aqui no canto, em cima aqui no G, então tá em gramas, que seria o mais interessante para nós. Tá? Se você apertar o botão mod, ó, ele já mudou para oz aqui, ó. Tá? Então vamos deixar em grama. O botão tara, que muita gente não sabe qual seria a funcionalidade dele, é justamente para que você zere a balança com um peso já em cima. Tá? Então ele começa a contar a partir dali. Por quê? Vamos supor, vou pegar um prato aqui, ó. Tá? Coloquei esse prato. Esse prato pesa 366 gramas. Aí, tipo, vamos supor que não seja um prato, seja um recipiente que você vai colocar ali agora o seu ingrediente. Então, na hora que você for colocar esse ingrediente, daí você vai ter que pensar assim, tá em 366, se eu vou pôr mais 300 gramas de, vamos supor que seja de farinha, tá? 300 gramas de farinha, então vai precisar ficar com 666. Não precisa ser assim. Para que fique mais fácil, na hora que tiver o recipiente já sobre a balança, você aperta o botão tara, beleza? Aí ele vai começar a contar. Então vamos supor que eu vou colocar outro peso aqui. Vamos supor que isso daqui é um ingrediente. Beleza? Então colocou aqui um ingrediente. Esse ingrediente tem 114 gramas. Beleza? Aí você coloca ali na medida que você precisa. Aí vamos supor que o que você está preparando precise de, vamos dizer assim, ou já utilize vários outros ingredientes. Quando vai preparar um bolo, você coloca farinha, coloca açúcar, coloca o leite, tá? Então, vamos supor, tá? Isso aqui é um vídeo de maionese, mas vamos supor que fosse vamos dizer assim, farinha, tá? Então eu já coloquei a quantidade que eu preciso. Eu não preciso pegar outro recipiente ou tirar isso daqui para colocar o segundo ingrediente. Eu simplesmente taro a balança novamente. Agora eu preciso de 200 gramas de leite ou 200 gramas de alguma coisa. Aí você entra com o seu segundo ingrediente. Tá? Vai colocar mais algum ingrediente, zera e assim por diante, entendeu? Então essa é a maneira mais eficiente de se utilizar. Você não precisa ter aquele monte de potinho e coisas do tipo. Outra coisa também é que você pode perfeitamente pesar líquidos, tá? Líquidos, a maioria dos líquidos, existem líquidos com densidade diferente, mas
é a mesma proporção. 1 quilo, 1000 ml. Tá? Da mesma maneira que se eu quisesse pegar 300 ml de leite, eu posso pesar 300 ml. Tá? Peso esses 300 ml, vai ser equivalente a 300 gramas também. Tá? Na questão de receitas proporcionais, você pode também, digamos assim, estabelecer relação. Por exemplo, arroz. Arroz, quando a gente vai preparar, qual que é a medida padrão que a gente tem e que atende a necessidade? A gente coloca, por exemplo, uma medida de arroz para 2 medidas de água. Tá? Então, por exemplo, se eu pego ali uma xícara de arroz e 2 xícaras de água e eu quero estabelecer uma relação entre eles, eu vou pesar quanto que tem de peso no arroz, tá? Então, uma xícara de arroz, vamos supor, tá? Só um exemplo. Daí eu pesei uma xícara de arroz, ela deu 200 gramas, tá? Agora eu peso essas 2 xícaras de água e, por exemplo, deu 400 gramas. Então eu sei que a relação entre arroz e água, se eu for utilizar uma balança, é 1 para 2. 1 para 2 gramas. Então eu não preciso ficar me preocupando, eu vou pegar uma xicrinha de arroz e tudo mais. Então a partir daí eu sei que toda vez que eu pesar, por exemplo, 300 gramas, eu vou utilizar 600 gramas de água, tá? Que seria o equivalente a 600 ml. Acho que ficou fácil de entender, né? Isso é quando a gente quer estabelecer uma relação entre sólidos e líquidos através de de uma mesma unidade de medida. Tá? Então você poderia fazer assim. Para o arroz, se eu não me engano, o ideal é 2,4. Para cada grama de arroz, 2,4 de água. Beleza? Então, da mesma maneira, eu vou preparar 400 gramas de arroz, eu faço 400 vezes 2,4, que vai dar ali uns 960 gramas, mais ou menos, de água. Então, eu não preciso ficar medindo, eu tenho dosador de água, eu tenho dosador disso, dosador daquilo. Outra das vantagens também de se utilizar uma balança é que é o seguinte, às vezes até para quem é iniciante aí, cozinha para você mesmo, entendeu? Às vezes você faz a comida e fala, pô, hoje a comida ficou boa demais, tá? Só que daí, mas como que você fez? Eu utilizei 2 xícaras disso, utilizei uma colher disso, uma colher daquilo, entendeu? É meio uma medida de colher, uma medida de... A não ser que seja um medidorzinho mesmo, aquele fechadinho que você raspa ali e fica uma quantidade certinha. Quando você pega na colher, por exemplo, pode variar. Uma hora você vai pegar na colher ali 30 gramas, uma hora 25 gramas, uma hora 20 gramas. Tá? E se você utiliza uma balancinha como essa como referência, é sempre a mesma quantidade, tá? Com essa variação máxima de 1 grama, beleza? Mas eu acho que é isso, então ficou fácil de entender. O que a gente precisa saber é essa questão que eu acho mais interessante, que é a questão de tarar, entendeu? Então, em vez de você ficar utilizando vários potinhos quando é uma possibilidade misturar, ou seja, esse tipo de alimento que você vai preparar já aceita uma mistura, você utiliza o próprio recipiente. Outra questão também é que você nem precisa, se for pesar só uma coisa só em um recipiente, se você ligar a balança com o recipiente já sobre a balança, digamos que ele vai meio que zerar. No caso dessas balancinhas, eu não sei como se comporta outras. Mas essa daqui, se eu ligar aqui, vou ligar. Perceba que ela está partindo de zero, mas ela está descontando o peso do prato. Tá? Aqueles 366. Beleza? Ou... Agora, se você vai fazer várias medidas e tudo mais, que é o mais comum, colocou o recipiente, aperta a tara. Então, são 2 maneiras diferentes de zerar a balança. Ou você liga ela já com o recipiente que você vai fazer ali
vai colocar os seus ingredientes, ou você, ao ligar, depois colocou ali, pesou, você aperta o botão tara. E toda vez que você vai adicionando um ingrediente, no caso de misturas, você vai zerando novamente para que a referência fique mais fácil, para você não ficar tipo tendo que somar o peso do que tem com o peso do que você precisa, beleza? Então acho que é isso aí, galera. Então gostou do vídeo, dá um joinha, inscreve no canal, se puder compartilhar também ajuda bastante. E é isso aí. Falou!